Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Manuel R. Santos e vamos hoje meditar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a cura do aleijado. Esse é o título dado pela Bíblia Sagrada. O versículo 1 do capítulo 3 diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias apunha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando ele pela mão direita, levantou, logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler fala a respeito do apóstolo Pedro e o apóstolo João. Fala acerca de um milagre excepcional que aconteceu naquele tempo. Milagre esse que os discípulos de Jesus foram incumbidos de fazer. Milagre tal que aquele povo que ali se encontrava não esperavam esse acontecimento. Pois entenda bem, Jesus escolheu 12 discípulos e no livro de Lucas, capítulo de número 9, Jesus fala para eles: Eu vos dou poder e autoridade para pregar o evangelho, para curar, para expulsar demônio e para ajudar os necessitados. Esse poder eles só foram colocar em prática após a ida de Cristo até o céu preparar o lugar para que a igreja em breve vá morar lá. Meus amados, quando Pedro e João entravam naquele templo chamado Formosa, havia um homem que era paralítico de nascença, e a Bíblia diz que este homem ficava naquele local pedindo esmola a todos que entravam ali no templo para orar. E quando Pedro e João vai até o templo chamado Formosa para orar, que este paralítico vendo, estende as mãos e lhe pede esmola, eles disse: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Então, meus amados, Pedro e João, pegando-o pela mão, o levantou e logo aquele paralítico ficara curado. Porque a Bíblia diz que os seus pés se firmaram, os seus tornozelos se firmaram novamente. Escute que maravilha, que coisa linda isso. Acontecimento esplêndido. Os discípulos de Jesus iniciaram o seu ministério, um ministério de milagre. Deus, ele quer te usar com um ministério de milagre. Deus quer te usar na oração para que os milagres possam acontecer. Quando Pedro e João, como era de costume orar naquele tempo, foram orar próximo da hora nona, esse paralítico, ele já estava acostumado a ver ambos entrando lá dentro para orar ao Senhor. E aquele ponto específico ali era o ponto que ele pedia esmola. E ele já conhecia todos que entravam no templo para orar. E ele já sabia aqueles que lhe davam esmola. Então ele pedia com frequência naquele lugar. E teve um dia que marcou aquele lugar, marcou a vida dos apóstolos e marcou a vida daquele paralítico. Porque foi um dia, quase que um dia da revolta. E que dia da revolta foi esse, pastor? Foi um dia que Pedro e João, tendo o costume de orar no templo chamado Formosa, foi até o templo e ao chegar no templo não mais se conformou com aquilo, devido já ter tido a autoridade que Cristo lhes haviam dado. Quando o paralítico disse: olha, eu quero uma esmola, eles disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E eles tiveram uma ação, porque toda ação gera uma reação. E qual foi a ação deles? A ação deles foi a seguinte: eles pegaram na mão desse paralítico, o levantaram. E quando eles se levantaram, o seu tornozelo, suas pernas se desatrofiaram. Deus manda dizer para você que Ele quer te usar em milagres. Você só precisa tomar uma atitude. Você só precisa tomar um posicionamento. Porque assim como Cristo fez através da vida de Pedro e João, Ele reforça a promessa de que te chamou
para o ministério de milagres, Ele te chamou para o ministério profético, Ele te chamou para fazer as coisas sobrenaturais acontecer através da oração, através do jejum e através da imposição de mão. Deus te chamou. Os apóstolos haviam sido chamados por Jesus Cristo. Era frequente eles entrarem no templo e às vezes até dar esmola para aquele paralítico. Mas teve um dia que, ao invés de dar esmola, eles estavam cheios da presença de Deus, que logo de imediato tomaram uma decisão. E qual foi a decisão? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E quando eles disseram levanta em nome de Jesus, ele não levantou. Então eles tomaram pelas suas mãos e o puxaram. E quando puxaram, as suas pernas se desatrofiou, minha gente. E daquele dia por diante eles tomaram posicionamento como servos do Senhor. A igreja começou a crescer. O evangelho começou a ser divulgado. Aqueles homens começaram a ter credibilidade diante dos demais que os via. Atitude foi o que precisou ali para eles fazer esse milagre. Tomaram um posicionamento. Deus está falando com você. Ele te chamou para o ministério profético, Ele te chamou para o ministério de milagre, Ele já tem falado com você. Algumas vezes Ele coloca no teu coração, ora por fulano, profetiza na vida de ciclano, profetiza na vida de Bertano, e você tem se acovardado diante disso. E você precisa agir, porque é o Espírito Santo que está falando com você. Quando Deus mandar você fazer, faça, e você vai ver o que Deus irá fazer através da tua ação. Às vezes você vai passando em determinados lugares e o Espírito Santo coloca no teu coração, fala para minha serva, fala para o meu servo que eu estou mandando dizer, e você se acovarda achando que isso é coisa da sua mente, que isso é coisa do seu coração, mas não é, é o Espírito Santo querendo te usar. Tenha uma ação neste dia de hoje. Entenda essa palavra como um alerta para você despertar e colocar em prática os dons que o Senhor colocou sobre tua vida, porque Deus te escolheu para o ministério de milagres, e esse ministério de milagres tem que se cumprir na tua vida antes da tua partida para os céus. Pedro e João passavam naquele lugar com frequência e muitas das vezes até deram esmola para aquele paralítico. A Bíblia não diz, mas alguns historiadores falam isso. Nem tudo a Bíblia vai dizer, mas existem os historiadores que complementam aquilo que a Bíblia fala ou que a Bíblia nos reflete. Então entenda isso, minha gente. Olha, quando Pedro e João certamente passaram naquele templo, eles tiveram que tomar uma atitude, eles tiveram que se posicionar. Porque eles disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. E o que eles tinham, minha gente? Pedro e João tinham Jesus. E se você tem Jesus, com certeza acontecerá o sobrenatural. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que os sinais seguirão aqueles que crê. Se você crê, você vai orar e algo vai acontecer. Se você crê, você vai falar e Deus vai honrar a tua palavra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você tem fé, você agrada a Deus. E se você agrada a Deus, com certeza Deus vai honrar a palavra dita pela tua boca. Você precisa entender isso. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu e o Senhor quer te usar. Agora cabe a você tomar um posicionamento e aceitar o chamado do Senhor sobre tua vida. Você precisa se posicionar. Deus quer contar contigo. Na tua igreja onde você congrega, Deus quer te usar para falar com aquele povo. Você precisa dar lugar. Aquele paralítico já estava acostumado, assim como as pessoas também já estão acostumadas a te ver. É irmão daqui, é irmão daculá, é irmã daqui, é irmã daculá. Eles já estão acostumados com a tua fisionomia, com o teu jeito, mas o sobrenatural precisa acontecer. E só vai acontecer quando você tomar uma atitude, como Pedro e João tomaram uma atitude. Hoje nós não vamos dar esmola, mas nós vamos dizer, levanta em nome de Jesus. E junto com o levanta em nome de Jesus, foram lá, pegaram o paralítico pelas mãos e os levantaram, e ali naquele momento, o nome do Senhor e Salvador Jesus foi glorificado. Você pode glorificar o nome do Senhor ouvindo essa mensagem? Porque eu estou sentindo a presença dele aqui agora. Será que você pode adorar ele em espírito e em verdade e começar a entender que ele te chamou para um ministério de milagre, que ele quer marcar a tua vida, que ele quer marcar a tua história, que ele quer fazer acontecer sobre você o que aconteceu nos tempos dos apóstolos? Ele quer te usar em milagres, ele quer te usar em poder e ele quer te usar em autoridade espiritual.
O nosso Deus é bom e Ele te escolheu e Ele te chamou. Ele disse assim: eu te chamei pelo teu nome, eu te escolhi, eu te tomei pela tua mão direita, para que quando tu passe pelas águas elas não te afoguem, para que quando tu passe pelo fogo ele não te queime, porque eu te remi, tu és meu. Então dá lugar para o Senhor, deixa Deus te usar, esquece o irmão do lado, esquece a irmã do lado e somente adore a Ele, não se importe. Pedro e João estavam acostumados a ver aquele paralítico pedindo esmola, mas um dia eles tomaram uma atitude e disseram: não, hoje nós precisamos fazer algo diferente. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso nós te damos. Levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. De imediato, o tomaram o paralítico pela mão e o colocaram de pé. O que você está esperando para tomar uma atitude? Quando Deus colocar no teu coração para você falar com A, fale com A. Eu estou falando para pessoas neste dia de hoje que Deus tem colocado pessoas para você falar com Ele, para você passar o recado de Deus e você não tem falado. Pois eu vou dizer para você, no livro de Ezequiel 3,16, vai dizer assim: quando eu te mandar falar ao ímpio, se arrependa do seu mau caminho e ele se arrepender, uma alma foi salva. E você foi vitorioso por ter transmitido a palavra de Deus àquele ímpio. Mas Deus também diz: quando eu te mandar falar o ímpio, Ezequiel, e tu não falar e aquele ímpio morrer, o sangue daquele ímpio será cobrado das tuas mãos. Você está entendendo? Deus quer te usar. Se você não estava entendendo que era Deus querendo te usar, comece a entender neste dia de hoje que é Deus querendo te usar. E Ele está me usando para falar com você. Tira a covardia, faça como Pedro e João. Mesmo que você já esteja acostumado com o paralítico, mesmo que você já esteja acostumado com aquela pessoa, mas faça como Pedro e João, faça a vontade de Deus, quebre todos os paradigmas, esqueça o comodismo e deixa o Senhor ser Deus na tua vida, porque Ele te chamou para um ministério profético, para um ministério de milagre, Ele te chamou para viver o sobrenatural e você precisa transmitir isso. Aí está Pedro e João indo orar, acostumado com o homem, e de repente o homem diz: olha, eu preciso de uma esmola. E Pedro e João diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu também aqui deste lado não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus. Eu tenho certeza que Jesus é a melhor coisa que alguém pode dar para o outro. Então fica com esta palavra, tira a covardia do teu coração, deixa Deus te usar. E você vai ver o que vai acontecer daqui para frente. O teu ministério será um ministério de milagre e será um ministério de bênção para a glória de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento se coloco diante de Ti, apresentando este homem e esta mulher. Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, fazendo com que o teu querer venha a ser feito na vida dele e na vida dela. Senhor, arranca toda a covardia e que o ministério que o Senhor chamou essa pessoa venha a ser colocado em prática no nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Olá, amigos, tudo bem? Graça e paz. Sou o pastor Manuel R. Santos e quero pedir uma gentileza para você que recebe as minhas mensagens pelo WhatsApp. Embaixo do vídeo recebido tem um link em azul. Clica nesse link que vai te direcionar até a minha página no YouTube. Lá você se inscreve no meu canal e curte os meus vídeos. Olha, aperta o sininho para ser notificado todas as manhãs quando as minhas mensagens for postada. Todos os dias às 9 horas da manhã temos a mensagem do dia para você. Fique atento, recebeu a mensagem pelo WhatsApp, vai no linkzinho que tem abaixo do vídeo azul, clica lá que ele vai te direcionar para o YouTube. Aperta se inscrever, curtir e aperta o sininho no teu canto direito da tela. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Assim que você apertar o sininho, automaticamente você já receberá as nossas notificações todas as vezes que postarmos as nossas mensagens. Fazendo assim, eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Compartilhe com mais um ou com quantos você achar que deve abençoar a vida deles com essas mensagens que Deus tem me usado para levar até você. Deus te abençoe e muito obrigado pela companhia.